Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de quinta-feira? E para quinta-feira eu separei uma aula de ciências. Hoje nós vamos aprender o movimento aparente do Sol e com isso nós vamos aprender o movimento de rotação da Terra, onde nós vamos conhecer como a Terra faz esse movimento e como nós conhecemos o dia e a noite, certo? Então, vamos começar. Para a gente começar, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, coloquem lá na página, na parte de ciências, lá na página 4. Na página 4, nós vamos começar com o movimento aparente do Sol. Isso mesmo. Então, vamos ler o que ele diz para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Em um belo dia de sol, como ilustrado na imagem da página da abertura, é possível admirar muitas coisas bonitas. O céu, as formações de nuvens, o sol. E você, tem o hábito de olhar para o céu? Pense por um instante sobre o que podemos observar no céu. Além do sol e das nuvens, às vezes podemos ver a lua e outros fenômenos, como as chuvas e os raios. Ao observar o céu durante um dia inteiro, você vai perceber que ele está em constante mudança. As nuvens, por exemplo, se deslocam de um lugar para o outro, de acordo, e mudam de forma de acordo com o vento. Isso mesmo, quando o vento vai passando, de acordo com a velocidade também do vento, a nuvem muda de um lugar para o outro e também vai mudar a sua forma. O Sol se move, fazendo um caminho ao longo do céu. Ele se ergue em um horizonte e se põe em outro, ocupando diferentes posições durante o dia. O movimento que observamos o Sol fazer é chamado de movimento aparente, pois é dessa forma que percebemos esse fenômeno quando olhamos para o céu. Esse movimento, de um horizonte a outro, se repete por todos os lugares da Terra e ocorre todos os dias, mesmo quando está nublado e não conseguimos ver o sol no céu. Opa, tia Gabi, aí falou que quando o dia está nublado eu não consigo ver o sol, eu não consigo ver o sol, mas ele está lá. Por isso também que todos os dias, até quando o dia está nublado, o movimento do Sol, o Sol nascer em um horizonte e se pôr do outro horizonte, irá acontecer também. Então, esse processo do Sol nascer em um horizonte e se pôr no outro, ou seja, ele vai rodando, ele vai se movimentando, nós vamos chamar de movimento aparente do Sol, ok? Então, o Sol vai nascer de um lado e ele vai subindo, 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 e depois ele vai descendo e vai se pôr do outro lado do horizonte. Então, quando ele nasce, nós vamos ter o processo do nascimento do nosso dia, da parte da nossa manhã. E conforme ele vai se movimentando, nós vamos chegar na parte da tarde. Depois, quando ele vai desaparecendo, ele vai se pondo e a lua vai surgindo, nós vamos ter a nossa noite, certo? Mas vamos ver como isso acontece. Então, agora nós já sabemos o nome desse movimento do Sol. É um movimento aparente. Agora nós vamos saber o porquê que ele recebe esse nome, que ele recebe o nome de movimento aparente. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos para a página 5. Na página 5, diz assim para a gente: o movimento aparente do Sol é algo observado desde os tempos mais remotos, desde muito lá atrás, que todas as pessoas, os cientistas, os estudiosos já começaram a querer saber o porquê que acontecem esses movimentos. E sua adoração sempre influenciou as atividades humanas, certo? Como assim, tia Gabi? O movimento do Sol influenciou as nossas atividades. Sabe por quê? Porque com o movimento do Sol, nós conseguimos perceber quando é dia, quando chegou a parte da tarde e quando chegou a noite. E a partir daí nós conseguimos organizar o nosso dia. A partir do momento que nós sabemos quando é a parte da manhã, quando é a parte da tarde e quando é a parte da noite. Então, nós conseguimos organizar o nosso dia, organizar as nossas atividades a partir daí.
quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa na parte da manhã, alguma tarefa na parte da tarde ou alguma coisa na parte da noite. Continuando. Atualmente, sabemos que não é verdade, que na verdade não é o Sol que se move, mas sim a Terra. Então, por isso que recebe o nome de movimento aparente. Por isso, o movimento aparente do Sol, por isso, pois sabemos que não é o Sol que está saindo de um lugar para o outro, e sim a Terra que está se movimentando. E conforme ela vai se movimentando, conforme ela vai rodando no seu próprio eixo, o Sol vai passando em vários lugares. O Sol vai passando em vários pontos da Terra. Por isso que nós falamos que é um movimento aparente do Sol, pois a gente pensa que é o Sol que está se movimentando, mas não é ele que está saindo de um horizonte para o outro, e sim a Terra que está girando no seu próprio eixo e passando por vários momentos durante a próxima ao Sol, certo? Mas vamos entender mais um pouquinho como isso acontece. Olha lá. Atualmente, sabemos que, na verdade, não é o Sol que se move, mas sim a Terra. O nosso planeta faz diversos tipos de movimentos, e um deles é girar ao redor dele mesmo. Esse movimento é chamado de rotação. Eu não falei para vocês que a Terra gira em dois momentos? Esse primeiro momento que nós vamos estudar hoje é um movimento de rotação. Quem sabe me dizer o que é um movimento de rotação? O movimento de rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, é quando a Terra não sai do lugar, mas ela está girando. A tia separou um vídeo bem legal, onde nós vamos conseguir observar bem melhor a explicação que a tia está dando sobre o movimento de rotação e como acontece esse movimento aparente do Sol, em que a gente fica pensando se é o Sol que está se movimentando ou se é a Terra. E acabamos de descobrir isso, que não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra. Por isso recebe o nome de movimento aparente do Sol. Então, vamos para o vídeo para a gente poder descobrir o que acontece no movimento de rotação da Terra. Então, vamos lá. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Em nosso último episódio, falamos sobre as camadas da atmosfera. E hoje, vamos ver o planeta Terra de um ponto mais externo. Muitos séculos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era achatada e era proibido dizer o contrário. E no ano de 1609, o grande físico e astrônomo Galileu Galilei provou que a Terra é redonda e que gira em torno de si mesma. Na época, ninguém acreditou em Galileu e acharam que ele estava mentindo. O tempo passou e nosso conhecimento se tornou maior e conseguimos mais provas de que Galileu estava certo. A Terra é redonda e gira em torno de seu próprio eixo. Mas o que é girar em torno de seu próprio eixo? Vamos fazer de conta que passamos um grande canudo que cruzasse o planeta desde o Polo Sul até o Polo Norte. Este canudo representaria o eixo da Terra, que chamamos de eixo longitudinal. E é como se fosse em torno dele que a Terra gira. Este efeito de girar em torno de seu próprio eixo é chamado de rotação. A Terra gira muito rápido, numa velocidade de 1.666 km por hora. Mas este eixo não é bem na vertical. Ele é um pouquinho inclinado. Passaram-se muitos anos, mas conseguimos provar que Galileu estava certo. A Terra é redonda e gira. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima.
Então agora, a partir desse vídeo, nós ficamos sabendo bem mesmo como acontece o movimento de rotação da Terra. Então sabemos que a Terra não gira em torno do seu eixo retinha. Ela vai ficar um pouco inclinada para isso poder acontecer. Então, nesse processo de movimento de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo, ela vai passando em vários momentos, em vários locais o Sol vai aparecer, e do outro lado, não. Opa, tia Gabi, então, como que isso acontece? O que esse movimento de rotação produz para a gente? O que acontece no planeta Terra quando de um lado está Sol e quando do outro não está? Vamos ver o que acontece? Então, vamos continuar. O movimento de rotação da Terra leva um dia inteiro para acontecer. Ele faz com que a luz do Sol ilumine partes diferentes da Terra. Olha só, aqui no próprio livro mostra esse processo de rotação acontecendo, esse movimento de rotação acontecendo. Então, agora já sabemos o porquê que recebe o nome de movimento aparente do Sol, pois o Sol fica lá, paradinho. É a Terra que vai girar no seu próprio eixo. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer o que nós vimos no vídeo que a tia já tinha explicado para vocês. Vai acontecer um movimento de rotação, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E com isso, de um lado, o Sol vai iluminar, de um lado, o Sol vai aparecer, e do outro, vai continuar escuro. O Sol não vai iluminar. As pessoas que moram desse lado aqui não vai estar vendo o Sol. Então, o movimento de rotação é quando a Terra produz o dia e a noite. Isso mesmo. O movimento de rotação, para a Terra concluir esse movimento de rotação, fazer o seu próprio movimento durante o seu próprio eixo, ela se movimentar no seu próprio eixo, quando a Terra está girando no seu próprio eixo, está acontecendo o movimento de rotação, é quando ela está produzindo os dias e as noites. E o movimento de rotação dura 24 horas. Por isso, que quando eu já expliquei para vocês lá no bimestre passado, que foi até em história que nós vimos o movimento de rotação e o movimento de translação, quando eu falo para vocês que o dia tem 24 horas, é por causa do movimento de rotação que a Terra produz. Então, nesse processo dela estar se movimentando no seu próprio eixo e passando de um lado, nós vamos ter o Sol iluminando, e do outro, nós vamos ter o lado escuro, onde o Sol ainda não chegou, nós vamos ter o dia e a noite. E por isso que nós vamos ter o dia e a noite, e nós vamos falar que um dia possui 24 horas, ok? Então não esqueçam jamais que se de um lado, no movimento de rotação, de um lado será dia e do outro será noite. E conforme ela vai fazendo o seu movimento no seu próprio eixo, girando em torno do seu próprio eixo, fazendo o movimento de rotação, quando do outro lado for dia, desse lado será noite, certo? Então, o movimento de rotação tem a duração de 24 horas. E com isso, nessas 24 horas, irá acontecer o dia e depois a noite, ok? Então, agora nós sabemos que o movimento aparente do Sol recebe esse nome, pois não é ele que se movimenta, e sim a Terra fazendo um movimento de rotação, girando em torno do seu próprio eixo e produzindo para a gente os dias e as noites durante um processo de 24 horas. Então, vamos continuar. A imagem mostra que ao lado da Terra, voltado para o Sol, está iluminado. Por isso dizemos que é dia nessa região. E no outro lado, que está escuro, é noite, certo? Então agora, aqui está escrito assim, é verdade? Quando é dia aqui no Brasil, no Japão é noite? Vamos pensar? Vamos voltar lá na imagem. Olha aqui. Eu falo para vocês que de um lado do planeta é dia. E do outro lado do planeta é noite. Então, vamos dizer que estamos aqui no Brasil e o Japão está lá do outro lado. Quem já ouviu falar que do outro lado, como nós falamos, lá do outro lado do mundo, está o Japão? Então, é verdade, quando aqui é dia, lá no Japão é noite, certo?
Então, é verdade. Então, vamos continuar. Lá na página 6, começa a explicar para a gente sobre os pontos cardeais. Tia Gabi, o que isso tem a ver com o movimento aparente do Sol, o processo de rotação? Tem tudo a ver, pois quando eles acontecem, nós conseguimos nos orientar através do Sol, saber quando o Sol está, aonde o Sol está nascendo, aonde o Sol está se pondo, em que processo ele aparece, certo? Então vamos ver um outro vídeo para a gente poder dar início e continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Então agora nós vamos ver como acontece e quais são os pontos cardeais que existem, certo? Então, vamos lá. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Então, vimos que tem tudo a ver. Então, a partir do momento que nós conseguimos perceber o movimento do Sol, e vimos e já aprendemos que não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra no seu movimento de rotação, onde ela produz os dias e as noites num processo que dura 24 horas, aí irão aparecer os pontos cardeais. Esses pontos cardeais são os pontos imaginários. Calma aí, tia Gabi, eles não existem? Sim, são pontos imaginários que nós começamos a utilizar para a gente poder se localizar. Como assim? Vamos ficar em pé e de frente. De frente, como a tia Gabi está, eu estou olhando para frente. A minha frente será o meu norte, certo? Então, para frente eu terei sempre o meu norte. Atrás, quando eu olho para trás, atrás de mim, tudo que está atrás de mim é o meu sul. Então, norte, sul. Lembra que eu falei para vocês que tem um lado que o Sol nasce e tem um lado que o Sol se põe, que o Sol vai dormir? Isso mesmo. Então, desse lado aqui,
Do meu lado direito é onde o Sol está nascendo. Então, o Sol nasce a leste. E conforme vai passando, conforme a Terra vai se movimentando, ele vem nascendo, aparecendo, depois ele vai sumindo para chegar à noite. Então, do meu lado esquerdo, eu vou ter o sol, onde o Sol se põe, aonde o Sol vai dormir. Então, o Sol se põe a oeste, certo? Então, vamos lá na página 6, onde a tia vai lendo e explicando melhor para vocês sobre os pontos cardeais a partir do vídeo e da explicação que a tia deu. Os pontos cardeais são pontos imaginários utilizados para orientação e localização do espaço terrestre. Então, se eu não sei, eu não tenho nada para saber onde eu estou, se eu estou completamente perdido, eu vou parar e olhar para frente. Para frente eu sei que eu tenho meu norte, atrás meu sul, a minha direita leste e a minha esquerda oeste. Olha lá. Eles são orientados de acordo com o movimento aparente do Sol. Sempre será chamado de movimento aparente do Sol, pois nós já estudamos e ficamos sabendo que não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra a partir do movimento de rotação. Todos os dias, o Sol nasce em um horizonte e se põe no horizonte oposto, ou seja, ele nasce de um lado e se põe do outro. O local do horizonte onde o Sol nasce é chamado de ponto cardeal leste. O lado oposto, onde o Sol se põe, é ponto cardeal oeste. Então, ele vai nascer no leste, na nossa direita, e ele vai se pôr, ele vai descansar a oeste, a nossa esquerda, certo? Então, continuando. Com base nesses dois pontos, é possível definir os outros dois. O ponto cardeal norte, que é a nossa frente, e o ponto cardeal sul, que é a parte de trás. O nosso corpo é um ótimo instrumento para identificar os pontos cardeais. Abra os braços bem esticados, um para cada lado, e direcione seu braço direito para leste, o lado em que o Sol nasce, e automaticamente o seu braço esquerdo apontará para o oeste, que é o lado onde o Sol se põe ao final do dia. Na sua frente estará o norte, e nas suas costas estará o sul, que é a parte da frente e a parte de trás. Observe a imagem a seguir e saiba como se movimentar. Olha lá, aqui a imagem está explicando para vocês. À frente o norte, na parte de trás o sul, à sua direita leste e à sua esquerda o oeste, onde o processo do Sol, onde o Sol nasce e onde o Sol se põe, certo? Agora lá na página 7, identificando os pontos cardeais em sua escola. Você sabe identificar onde o Sol nasce e onde o Sol se põe em relação à sua sala de aula? Com os colegas, identifique os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Depois faça um desenho da sua sala e escreva tais direções. Inclua no desenho alguns elementos de sua sala, como as janelas, os armários, para relacioná-los com os pontos cardeais. Agora vamos lembrar como é a nossa sala. Nossa sala tem um corredor aqui e a nossa sala está bem no cantinho, não é? Então vamos imaginar que nós estamos de lado. Ó, a tia vai sentar aqui de lado para vocês imaginarem como será o desenho de vocês. Ó, estou de lado, certo? A tia está olhando para frente. Sempre quando a gente entra na nossa sala, o quadro está ao norte, o quadro está na nossa frente. E a porta que nós entramos vai ficar ao sul, vai ficar nas nossas costas, lá na parte de trás. Lembra que eu falei para vocês e acabei de explicar que o Sol nasce a leste, na nossa direita, e se põe a oeste, na nossa esquerda. Então, vocês vão desenhar da seguinte forma. Vocês vão pegar o livro e o livro vai ficar, vocês vão colocar o livro assim, pois o livro vai representar o corredor, certo? Então, o livro vai ficar assim. Aí, aqui, nesse espaço de cima, vocês vão desenhar a nossa sala, ok? Desenhou a nossa sala? Aqui embaixo, vocês podem fazer a rosa dos ventos, pois é a rosa dos ventos, é chamado assim, os pontos, quando nós desenhamos os pontos cardeais. Então, vocês vão desenhar os pontos, vai fazer a rosa dos ventos, como se vocês estivessem aqui de braços abertos, ou até mesmo pode desenhar o bonequinho de vocês, entrando na sala.
Quando vocês desenharem o boneco de vocês entrando na sala, à frente de vocês, vocês podem colocar norte. Embaixo, no pé de vocês, na parte de trás, como está aqui do bonequinho, ó, vocês conseguem ver lá na página 10, na página 6, na frente está norte. Atrás está o sul. Vocês podem ver que o sul está bem na setinha aqui do pé dele. Então, vocês podem fazer isso também. Então, nesse processo, vocês vão fazer com vibra sim. Aqui vocês vão desenhar a sala. Aqui vocês vão desenhar vocês entrando na sala. Esse processo de entrar na sala, a parte da frente de vocês sempre será o norte. A parte de trás sempre será o sul. Então, ele quer saber e pergunta para vocês aonde nasce o sol, de acordo com a nossa sala. O sol, de acordo com a nossa sala e de acordo com qualquer lugar, sempre vai nascer a leste. Então, no bracinho direito de vocês vão colocar leste. E no braço esquerdo, vocês vão colocar oeste. Certo? Feito isso, não esqueçam, o sol nasce a leste, ó, leste do meu lado direito. E conforme vai passando, a Terra vai se movimentando, no movimento de rotação, ele vai se pôr ao oeste, que é o lado esquerdo, certo? Então, vamos continuar lá na página 8. Na página 8, marcando o tempo por meio das sombras. O ser humano sempre teve a necessidade de marcar o tempo. Nós sempre tivemos a necessidade de saber qual é o tempo, em que tempo nós estamos. Se estamos de manhã, de tarde, de noite, para a gente poder dividir as nossas tarefas. E percebeu que o movimento do Sol durante o dia, das estrelas, e da Lua durante a noite poderia ser utilizado como referência para marcar o tempo. A luz do Sol começa quando alcança algum objeto e produz na sombra do chão, que varia de posição e tamanho ao longo do dia. Olha lá, aqui vocês têm o movimento do Sol aparente e conforme ele vai passando, as sombras vão se movimentando, as sombras irão mudar de lugar e também irão mudar de tamanho. No momento em que o Sol está no seu ponto mais alto do céu, as sombras dos objetos são menores. Já quando está nascendo ou se pondo, as sombras são maiores e estão voltadas para o lado oposto de onde o Sol se encontra no céu. Observe a imagem a seguir. Olha lá. Conforme vai passando, as sombras irão ficando maiores. Então, o que acontece? Eu sei que em um determinado momento a sombra vai estar pequena, eu sei que no outro momento a sombra vai estar maior. Então, a partir daí, a partir das sombras, antigamente e até hoje mesmo, nós conseguimos saber em que momento do dia nós estamos. Se está de manhãzinha, se está chegando à tarde ou se já está chegando à noite, quando não conseguimos mais ver as nossas sombras. Ok? Então, agora lá na página 9, olha lá. No jogo rápido, avalie as proposições a seguir e coloque verdadeiro ou falso, de acordo com o que você observa no seu cotidiano. Em qual horário aproximadamente a sombra projetada por seu corpo vai ser menor? A menor sombra é projetada no amanhecer, quando o Sol se encontra mais próximo da linha do horizonte. É falso. Ao amanhecer, a sombra vai estar maior. A maior sombra é projetada quando o Sol estiver no seu ponto mais alto, por volta do meio-dia. Falso. A menor sombra é projetada ao anoitecer, quando o Sol se encontra mais longe da linha do horizonte. Falso. A maior sombra é projetada quando o Sol estiver no seu maior ponto mais alto, por volta do meio-dia. Também é falso. A menor sombra é projetada quando o Sol estiver no seu ponto mais alto, por volta do meio-dia. Verdadeiro. Então, ficou falso, 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 verdadeiro. Ok? Agora, lá na página 10, para a gente terminar a nossa aula de hoje, está assim, ó, fazendo uma simulação. Fazer uma simulação consiste em imitar um acontecimento. Sabendo disso, que tal simular o nascer e o pôr do Sol e observar as sombras formadas? Para isso,
deve se organizar em 4 grupos, mas como nós estamos separados nesse momento, cada um vai fazer o seu. Vocês vão precisar de uma lanterna, um objeto que tem altura, como uma garrafa de água, um livro, um boneco, uma folha de sulfite e uma régua com 30 centímetros. Então, vocês vão fazer a rosa dos ventos. Vocês vão fazer o processo do norte, sul, leste e oeste. Olha lá. Com a régua, desenhe uma cruz na folha de sulfite e marque os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Coloque o objeto no centro dos pontos cardeais, com a lanterna na posição leste e aponte a luz para o objeto. Com a régua, marque o tamanho da sombra, faça o percurso com a lanterna até o centro e marque o tamanho da sombra. E, por fim, vá com a lanterna para o ponto oeste e verifique o tamanho da sombra. Então, nesse processo que vocês vão fazer esse trabalho, vocês vão colocar em prática tudo o que a tia explicou para vocês. O processo de quando a sombra está mais forte, de quando a sombra está maior, de quando a sombra vai diminuindo e de como tudo vai acontecendo, certo? Espero que tenham gostado bastante da aula de hoje, ok? Beijos e até amanhã. Tenha uma ótima quinta-feira.